Olá, agentes. Aqui é o Eliatan. Hoje nós vamos dar continuidade aos SCPs do Código de Cataclismo, mas apresentando um dos SCPs mais famosos e perigosos de todos, sendo um risco extremo para a humanidade. Assim como vocês decidiram na votação, hoje eu lhes trago o SCP-682. Então já deixe o seu like e se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Também ative o sininho de notificação para receber os vídeos novos. Mas então é isso. Fiquem com o vídeo. SCP-682. Nome do objeto: o réptil indestrutível. Classe do objeto: Keter. Procedimentos especiais de contenção: SCP-682 deve ser destruído assim que possível. No momento, nenhum meio disponível às equipes SCP foram capazes de destruir SCP-682, sendo apenas capazes de causar danos físicos massivos. SCP-682 deve ser contido em uma câmara de 5 metros por 5 metros por 5 metros com 25 centímetros de placa de aço reforçada, resistente a ácidos, revestindo todas as superfícies internas. A câmara de contenção deve ser preenchida com ácido clorídrico até SCP-682 ser submerso e incapacitado. Qualquer tentativa de SCP-682 de se mover, falar ou violar a contenção deve ser reagida sobre rapidamente e com força total, como solicitada pelas circunstâncias. Funcionários estão proibidos de falar com SCP-682, por medo de provocar um estado de raiva. Todos os funcionários não autorizados tentando se comunicar com SCP-682 serão restringidos e removidos à força devido aos frequentes atentados de violar a contenção, dificuldade de contenção e incapacitação, e alta ameaça de exposição à fundação. SCP-682 deverá ser contido no sítio. A Fundação usará o melhor de seus recursos para manter toda a Terra dentro de 50 km sem desenvolvimento humano. Descrição: SCP-682 é uma grande criatura vagamente semelhante a um réptil de origem desconhecida. Ele aparenta ser extremamente inteligente, e já foi observado se envolvendo em uma comunicação complexa com SCP-079 durante seus pequenos tempos de exposição. SCP-682 aparenta ter ódio contra toda a vida, que vem sendo expressado em várias entrevistas durante sua contenção. SCP-682 sempre foi observado tendo força, velocidade e reflexos extremamente altos, embora os níveis exatos variem com a sua forma. O corpo físico de SCP-682 cresce e muda rapidamente, crescendo ou diminuindo de tamanho quando consome ou derrama materiais. SCP-682 ganha energia de tudo que ele ingere, orgânico ou inorgânico. A digestão parece ser ajudada por um conjunto de brânquias de filtragem dentro das narinas do SCP-682, que são capazes de remover matéria usável de qualquer solução líquida, permitindo que ele se regenere constantemente do ácido em que está contido. As habilidades de regeneração e resiliência são surpreendentes e SCP-682 já foi visto movendo-se e falando com seu corpo 87% destruído ou apodrecido. Em caso de uma brecha da contenção, SCP-682 é para ser rastreado e recapturado por todas as forças-tarefa móveis disponíveis, e nenhuma equipe com menos de 7 membros tem permissão para atacá-lo. Até a presente data, as tentativas de brechas foram numeradas em 17, enquanto brechas bem-sucedidas foram numeradas em 6. Adendo 682-B. Porção de transcrição gravada de início do registro. Now why did you kill those farmers? If you don't talk now, we'll remove you from this attempt and place you back into... Pardon?
Speak up. Move the mic up closer. The microphone only has so much gain. Move it closer to it. Don't messed up, man. Look at it. Disgusting. Adendo 682, D. Brechas com SCP-682. Registro do evento 682 e 18. Doutor. Tenta usar SCP-409 em SCP-682. General. General. E Doutor. Observando. 0400. Exposição. SCP-682 começa a rasgar no ponto de contato, causando trauma massivo à área. SCP-682 solicita diversas vezes a saber ao que foi exposto. 0800. Cristalização começa, espalhando-se muito mais lentamente do que o normal. 1200. SCP-682 mostra sinais de dor extrema, e começa a ter convulsões. 1300. Cristalização para 62% de conversão. A área cristalizada explode, causando trauma físico massivo a SCP-682. 1400. SCP-682 se recupera da exposição, apesar da perda de membros e órgãos. SCP-682 começa a regeneração, afirmando que tentará matar e consumir todos os funcionários envolvidos no evento 682 e 18. SCP-682 agora aparenta ser imune a SCP-409. Uso de outros itens SCP para a terminação de SCP-682 devem agora ser testadas em amostras do SCP-682 antes de testes em grande escala. De acordo com as recomendações do Doutor. Doutor. E Doutor solicitaram permissão para tentar a terminação do SCP-682 usando o SCP-689. O pedido está atualmente pendente de aprovação por. Também foi sugerido por Dr. Guiarça usar SCP-182 em uma tentativa de se comunicar com o SCP-682. SCP-182 tem expressado relutância e se recusa a entrar no centro de contenção do SCP-682, se for possível.